Dinheiro esquecido nos bancos pode começar a ser resgatado hoje. Você vai ver também. Governo federal lança nova caderneta de saúde para crianças com doenças raras. Novos tratamentos para diagnóstico de Alzheimer precoce acontecem no Reino Unido e na França. Ginecologistas do Brasil inteiro alertam sobre os problemas causados pela endometriose. Queda é registrada nos testes positivos de Covid-19 no Brasil. E o Sala de Entrevistas vai falar sobre a AFAS, que é a Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje segunda-feira, 7 de março de 2022. Nesse momento, há registros de rajadas de vento e muita chuva no extremo sul e no sul catarinense. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estuda rebaixar de pandemia para endemia o status da Covid-19 no Brasil. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, classifica desde março de 2020 que o planeta vive uma pandemia com relação à Covid-19. O ministro da Saúde está avaliando a possibilidade de decretar o fim da situação de emergência em saúde pública de importância nacional pela Covid, declarado no dia 3 de fevereiro de 2020. A medida prevê flexibilizar diversas restrições impostas pela pandemia e, tecnicamente, rebaixaria para a endemia o status da doença no Brasil, conforme foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro em suas redes sociais. Antes da mudança, a pasta tem reuniões programadas com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Casa Civil. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a proposta vem no momento em que o cenário epidemiológico do país ficou mais tranquilo. Com a mudança, vai ser possível retomar a exportação de insumos utilizados na pandemia, como oxigênio, seringas, máscaras, luvas e medicamentos do kit intubação. A venda para outros países está impossibilitada enquanto vigora a pandemia. O término do estado de emergência em saúde pública também flexibilizaria as medidas de controle de fronteiras. Uma preocupação é com relação à autorização para o uso emergencial de vacinas como a Coronavac e a Janssen, além de anticorpos monoclonais para a doença. A mudança de status acabaria a autorização de uso emergencial, o que poderia prejudicar a aplicação das vacinas. O Ministério quer garantir que a flexibilização aconteça sem prejuízo ao uso de vacinas. Para evitar isso, a pasta já discute com a Anvisa ajustes nas normas atuais. Na mesma semana em que se comemorou o Dia Mundial das Doenças Raras, o governo federal lançou a caderneta do raro para orientar pacientes e familiares que buscam diagnóstico e tratamento de doenças raras no Sistema Único de Saúde, o SUS. A caderneta do raro é um documento único lançado pelo Ministério da Saúde que reúne todos os dados sobre os atendimentos das pessoas com doenças raras no Brasil. O Ministério da Saúde estima que 13 milhões de pessoas têm doenças raras no Brasil. A caderneta do raro, lançada nesta quinta-feira, deve acompanhar o paciente em todo tipo de atendimento de saúde e assistência social. Os profissionais vão registrar as informações, facilitando a interação do acompanhamento multidisciplinar, conforme cada caso. O documento também traz informações sobre o diagnóstico e tratamento disponibilizado pelo SUS. Pessoas com doenças raras, elas apresentam necessidades assistenciais diversas e que demandam cuidados contínuos de equipes multiprofissionais em todos os níveis de atenção à saúde, além do apoio familiar, tão importante. Nesse sentido, o Ministério da Saúde tem trabalhado para fortalecer a interação da atenção primária com a atenção especializada à saúde em todas as oportunidades de melhorias no desenvolvimento de políticas públicas e na sustentabilidade do Sistema Único de Saúde. Nós já conseguimos, com o apoio do Congresso Nacional, por exemplo, mudar a legislação, ampliando o diagnóstico das doenças raras através do exame
do pezinho. E assim vamos avançar com a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde através de medidas novas, como o compartilhamento de risco com a indústria para que as medicações órfãs sejam providas dentro de um ambiente de sustentabilidade do Sistema Único de Saúde. Além disso, a caderneta mostra direitos e deveres das pessoas com doenças raras e também informações como alimentação saudável, vacinas e marcos de desenvolvimento. O documento foi lançado em uma cerimônia realizada nesta quinta-feira no Palácio do Planalto, na presença do presidente Jair Bolsonaro e da primeira-dama Michele Bolsonaro. Também estavam presentes pacientes de doenças raras, entre eles o general do Exército Eduardo Vilas Boas, que possui uma doença rara degenerativa, a esclerose muscular amiotrófica. Bolsonaro lembrou de reuniões onde esteve com o general, contou histórias e destacou a relevância e a força de Vilas Boas. E quis, nessa estrada da vida, que ele enfrentasse um grande obstáculo. Confesso, não esperava que ele fosse um homem tão forte como são os senhores aqui, nesse dia, nesse evento daqueles portadores de doenças raras. Nesta quinta-feira, também foi implementada a linha de cuidados para as pessoas com condições raras, com o objetivo de ordenar o fluxo assistencial, integrar e articular todos os atendimentos do Sistema Único de Saúde. Com isso, será possível acompanhar a entrada da pessoa com doença rara no sistema de saúde, prestar orientação e atender às necessidades individuais. E as tentativas de desenvolver um tratamento eficaz para a doença de Alzheimer ainda não obtiveram sucesso completo, mas os estudos para detectar a doença precocemente e assim prevenir o retardo e o seu curso natural continuam. Partindo dessa linha, pesquisadores franceses realizaram um estudo observacional e destacaram 10 problemas de saúde associados ao risco de desenvolver a doença até 15 anos antes dos primeiros sintomas. Pesquisadores vêm trabalhando há anos em busca de uma forma barata e acessível para diagnosticar precocemente o Alzheimer, que afeta cerca de 50 milhões de pessoas no planeta. Um exame de sangue identifica se a placa se acumulando no cérebro, um indicativo do início da doença. É uma promissora alternativa aos caros exames disponíveis até agora. Um outro estudo realizado na França e no Reino Unido criou uma lista dos fatores de risco que estão associados ao Alzheimer. O grupo analisou os registros médicos de quase 80 mil pessoas e identificou 10 doenças que acometem com maior frequência pacientes, que num prazo de 15 anos podem desenvolver a enfermidade. Depressão foi a primeira da lista, seguida por ansiedade, exposição ao estresse severo e perda de audição. O trabalho ainda se limita a associações estatísticas, mas as investigações vão se aprofundar para avaliar se, de fato, os problemas encontrados são fatores de risco, sintomas ou alertas da doença. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que autoriza a ampliação da lista de tratamentos a serem ofertados pelas operadoras de planos de saúde, administrados pela Agência Nacional de Saúde, ANS. A medida e as regras para a incorporação dos novos tratamentos já foram publicadas no Diário Oficial da União. A nova lei prevê que os planos de saúde forneçam medicamentos contra o câncer para uso oral e domiciliar em conformidade com a prescrição médica, desde que estejam registrados na Anvisa com uso terapêutico aprovado. A medida também possibilita a dispensa de internação hospitalar pelos pacientes com câncer. A vigência dos procedimentos e eventos em saúde deverá ocorrer em até 180 dias, prorrogáveis por mais 90 se houver necessidade. A lei também inaugura uma comissão de atualização que deve atuar como assessora à ANS para decisões sobre a inclusão de novos procedimentos e tecnologias em tratamentos suportados pelos planos de saúde. A seguir, começou hoje o resgate do dinheiro esquecido nos bancos.
endometriose é uma doença inflamatória que afeta 1 a cada 10 mulheres no Brasil e pode impactar na fertilidade. Por isso, especialistas desenvolveram a campanha Março Amarelo para falar sobre a doença. Dores crônicas, desconforto e baixa qualidade de vida por conta de fortes cólicas menstruais. Rita conviveu com a endometriose e descreve sobre os incômodos e prejuízos que a doença pode causar. Foram medicações, DIU, injeções de hormônios, né? E, por fim, a cirurgia de esterectomia, que é retirada do útero. E assim, você melhora muito sua qualidade de vida depois que você trata a endometriose. Nesta clínica, 50% das pacientes chegam com queixa de dores provocadas por endometriose, que acomete, na maioria das vezes, mulheres na idade reprodutiva, na faixa dos 30 anos. Elas sofrem com o processo inflamatório provocado por células do endométrio, que, em vez de serem expelidas, migram no sentido oposto e caem nos ovários ou na cavidade abdominal. Imagina um processo inflamatório intenso que a endometriose traz. Além da dor, de diminuir as relações, né, que já dificulta para engravidar. Além disso, ele infiltra a trompa, altera esse meio ambiente aqui dentro, tá? A qualidade do óvulo fica ruim desde a ovulação, desde quando vem para cá. Diminui a motilidade do espermatozoide para chegar até aqui. Então, compromete. E muitas vezes a fertilização, e se a trompa está muito distorcida anatomicamente, esse ovo para aqui. Uma das grandes causas de gravidez ectópica ou tubária é a endometriose. Endometriose é considerada problema de saúde pública. A estimativa é que cerca de 7 milhões de mulheres brasileiras convivem com este diagnóstico. Por isso, a campanha Março Amarelo é para sensibilizar para que as pacientes busquem assistência médica para amenizar este sofrimento. Além das fortes cólicas, que seriam um dos principais sintomas, outro fator que a endometriose causa é a infertilidade. É o caso de Kelly. As dores só pararam após uma cirurgia de videolaparoscopia. Porque eu tinha dores, né? Durante as menstruações vinham sempre com muitas dores, uma menstruação muito intensa, né? Às vezes eu já cheguei a ficar 1 ano sem ter períodos, então interfere muito na nossa vida. A doença não tem cura, mas existe tratamento para se livrar das dores e até mesmo realizar o sonho da maternidade. A gente costuma falar que o útero da mulher que tem endometriose, ele é irritado. Então, muitas vezes, se a gente faz a técnica e transfere embriões imediatamente, assim, em ciclo fresco, a tendência é não segurar esses embriões. Então, nós congelamos, preparamos aí uns 60 dias para depois transferir os embriões. E foi registrada uma significativa queda nos testes positivados de Covid-19 no país. O levantamento realizado pela DASA indica uma queda de 9% na taxa de resultados positivos nos testes de Covid-19 realizados em seus laboratórios. Na comparação entre o período de 23 de fevereiro a 1º de março, com a semana anterior de 16 a 22 de fevereiro, o percentual de positividade caiu de 23,63% para 14,59%. Segundo o relatório, a taxa atual é a menor desde 27 de dezembro, antes do pico de infecções causado pela variante Ômicron, quando a positividade foi de 12,44%. Além disso, o volume de testes realizados pela rede no país registrou uma queda de 26%. A maior queda foi registrada no estado de São Paulo, no Distrito Federal e na região sul do país, onde foi observada uma diminuição de 10 pontos percentuais na positividade, seguida da região Nordeste, que registrou queda de 8%. No Norte, a queda foi de 7 pontos e no Centro-Oeste, de quase 5%.
O Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 1,6% em 2021. Segundo o IBGE, o que mais contribuiu para a recuperação depois de um ano de recessão foram os setores dos serviços e indústria. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 4,6% em 2021 e o país saiu da recessão técnica no quarto trimestre. A taxa de crescimento no ano passado foi a maior desde 2010, quando houve expansão de 7,5%. Em valores correntes, o PIB chegou a 8 trilhões e 700 bilhões de reais. Segundo o IBGE, o resultado ficou em linha com o esperado pelo mercado e vem após o tombo histórico de 3,9% com a pandemia em 2020. O avanço recuperou as perdas de 2020, quando a economia brasileira encolheu 3,9%. O crescimento da economia brasileira em 2021 foi puxado principalmente pela recuperação do setor de serviços, em meio ao avanço da vacinação e flexibilização das medidas de restrição para conter a propagação do coronavírus. A indústria também apontou alta e, junto com os serviços, representam 90% do PIB do país. Outras atividades que contribuíram com o PIB em 2021 foram consumo das famílias, consumo do governo, investimentos, a exportação, importação, construção civil e comércio. Por outro lado, a agropecuária teve uma leve queda de 0,2%. E o pedido do resgate do dinheiro esquecido em bancos começou hoje e, no final de janeiro, o Banco Central anunciou que há cerca de 8 bilhões de reais deixados em contas. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. De segunda, dia 7 até o dia 11 de março, somente aquelas pessoas que nasceram antes de 1968 e as empresas criadas antes dessa data é que vão poder fazer a consulta do valor a receber e então solicitar o resgate. O restante vai ter que esperar mais um pouquinho. Olha só o calendário. Quem nasceu de 68 a 1983 poderá consultar e resgatar entre os dias 14 e 18 de março. E os nascidos depois de 83 têm entre os dias 21 e 25 de março para solicitar a transferência. Agora, aqueles que ainda não consultaram, têm que correr lá no site para não perder o prazo do resgate. Então, para saber se você tem algum dinheiro esquecido, acesse valoresaReceber.bcb.gov.br. E aí é só colocar lá o seu CPF e a data de nascimento para descobrir. E outra informação importante é que para receber esse valor é preciso ter uma conta gov.br nível prata ou ouro. E aí então é só entrar lá no mesmo site da consulta, seguir todas as instruções e fazer a solicitação do resgate. Segundo o Banco Central, cerca de 120 milhões de pessoas físicas e jurídicas já efetuaram a consulta e entre elas, cerca de 26 milhões têm alguma quantia a receber. É bom verificar. E essa semana promete ser de dias muito quentes e também de temporais. Vamos agora à previsão do tempo. Terça-feira, o dia amanhece com 20 graus, as temperaturas chegam na casa dos 33. Sol e aumento de nuvens pelo período da manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Quarta-feira, o dia amanhece quente mais uma vez, com 20 graus. As temperaturas chegam à casa dos 31. O sol com muitas nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e também à noite. Quinta-feira, 20 graus é a temperatura inicial, chegando à casa dos 34. O sol com aumento de nuvens no período da manhã e previsão de pancadas de chuva durante a noite. Sexta-feira, mais uma vez, o dia amanhece com 20 graus, chegando aos 33. O sol e aumento de nuvens no período da manhã ocasionam pancadas de chuva no período da tarde. A seguir, programa para a declaração do imposto de renda e prazo para emissão das declarações começaram hoje.
começou nesta segunda-feira o prazo para a entrega das declarações do imposto de renda. A estimativa é de que mais de 34 milhões de declarações sejam enviadas para a Receita Federal. E é importante ficar atento, porque este ano o prazo é menor. E é bom não deixar para a última hora, já que em 2022 o prazo será menor, terá um dia a menos. Nos anos anteriores, a data limite era 30 de abril e esse ano será no dia 29. A previsão é de que mais de 34 milhões de declarações sejam enviadas para a Receita Federal. E desse total, cerca de 60% terão direito à restituição. Uma das novidades é que esse dinheiro poderá ser restituído via Pix. Nossa reportagem conversou com um especialista, que agora vai dar algumas dicas para você que vai fazer a declaração. Acompanhe. Deixem a documentação toda organizada, porque isso vai ser o substrato necessário, imprescindível, para que a pessoa possa fazer uma declaração com todas as informações corretas e precisas. E um detalhe importante, para aquelas pessoas que vão ter direito à restituição, esse ano a Receita Federal implementou a ferramenta do Pix. Lembrando que o Pix precisa ser a chave por CPF, não pode ser e-mail, celular ou chave aleatória. E certamente não deixar para a última hora para levantar os documentos e realizar a declaração. Dia 7 inicia o prazo para a entrega da declaração. Então tenha em mãos todos os documentos, faça o download, contrato profissional para fazer, mas não deixem lá para o dia 29 de abril para fazer a entrega da declaração. Porque qualquer problema no sistema, qualquer problema de digitação, isso pode fazer com que você acarrete em atraso na sua entrega. E aí estará sujeito ao pagamento de multa. De São Paulo, Kleber Werneck. Obrigada, Kleber. E no Sala de Entrevistas dessa semana, vamos falar sobre a instituição que há mais de 40 anos faz parte da vida dos criciumenses, a AFASC. A AFASC, Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, é o tema do Sala de Entrevistas desta terça-feira. Vamos conversar com o diretor executivo da instituição, André Boaroli, que vai contar sobre os serviços e tudo o que a associação representa para o município. A AFASC ela é uma instituição que fará, em junho, 49 anos. Então, é uma instituição que ela é uma organização social, é uma entidade filantrópica, associação. Foi criada em 1973 pela dona Zuma Manique Barreto e durante todo esse processo ela foi criando braços. Lá no início ela começou como atender as mulheres do grupo de mães, para os grupinhos dos bairros, das mães, e daquele bracinho começou a necessidade de cuidar das crianças, das criancinhas, aonde ela direcionou também para a educação, para as creches que hoje tem. E ao longo desse serviço, hoje ela engloba pelo menos 5 grandes serviços. 5. As crianças nas creches, o trabalho com parceria com o Sistema Social do município, através do gerenciamento dos CRAS, que são 7 hoje no município, o grupo de mães, que atende de 18 anos a 59 anos, o Ritmo e Saúde, que hoje está dentro desse grupo de mães também, os idosos também, 60 a mais, que ele se divide em 2 grupos. O Centro da Terceira Idade, Centro de Convivência da Terceira Idade, que hoje foi inaugurado no dia 6 de janeiro pelo governo do município e pelo prefeito Clédio Salvaro, aqui na Avenida Centenário, dentro do parque. E também 60 grupos nos bairros, além de mais 2 serviços que a FASC faz que não aparecem. Um deles é a FASC Solidária, ao qual dá toda a assistência social para aquele grupo que integram a rede da instituição. Hoje a instituição ela tem uma rede de 15 mil pessoas sendo atendidas semanalmente, sendo 6 mil crianças diariamente. O Lar Azul, que é um serviço de alta vulnerabilidade, ao qual a FASC entrou num chamamento há 3 anos atrás e assumiu esse serviço. Esse serviço é um serviço ao qual o juiz da vara da infância encaminha as crianças com risco de vida para esse local, para essa casa Lar Azul. E a FASC também faz o gerenciamento desta casa. Muitos são os serviços prestados e muitos outros estão chegando para ajudar ainda mais os criciumenses. Este ano vai sair um novo projeto, um projeto que é de 2019 e 2020, e esse projeto acabou sendo parado devido à pandemia, mas que nós vamos retomar. Buscar nas regiões vulneráveis as pessoas interessadas em aprender a primeira profissão ou ter uma profissão.
que daí é incluí-las realmente no mercado de trabalho. Nós temos alguns cursos já em planejamento. Esse é um projeto para esse ano que eu estou te dando em primeira mão. Oh, coisa boa. Está saindo aqui em primeira mão e, com certeza, daqui a pouco a gente vai estar em algum local fazendo uma matéria, conversando sobre e vendo as atividades na prática. Ali nós estamos planejando em ter curso de escovista, maquiadora, as meninas que gostam de fazer unhas, né? Os meninos que querem aprender, meninos, senhores, enfim, quem tem interesse em aprender a fazer corte de cabelo. Está super em alta hoje, Super em né? alta, Então a gente vai trabalhar nessa linha. E também outras parcerias que a gente está tendo aí para trabalhar, principalmente em confeitaria, eletricista, enfim. Nós estamos atrás de montar todo esse projeto e não vai demorar para sair. Em breve vai sair também para atender essas regiões mais vulneráveis. A gente vai estar lá perto levando a ferramenta. Mais sobre essa instituição tão importante que é exemplo na região e em várias outras cidades do país, você acompanha no Sala de Entrevistas nesta terça-feira, às 3h30 da tarde. Eu me chamo Adriano Boaroli, sou diretor executivo da FASC e convido você a assistir esse programa e conhecer um pouquinho mais desta associação. Associação que faz bem às famílias, associação que serve a comunidade de Criciúma. E vale mesmo a pena conferir. E com essa notícia a gente encerra o Informe Região desta segunda-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias estão nas nossas redes sociais, @TV Primavera, no Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite e até amanhã.